aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Eu me chamo Henrique Nápoles, sou economista e gerente de projetos. E eu vou agora fazer comentários, eu vou reagir ao pronunciamento, o dito pronunciamento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, feito no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Vou reagir a isso porque eu vi que teve muito bafafá na internet sobre o que ele falou. Tem gente que está falando que foi um dia histórico, foi um discurso histórico do Lula que lembrava os tempos em que ele era sindicalista. Então, eu vou trazer um pouco de lucidez, tentar desvendar aqui as mentiras, revelar aqui as mentiras que ele vai falar. A gente sabe que ele é um mentiroso viciado, desvairado, então vamos só ver como é que vai ser esse negócio aqui. Minhas amigas e meus amigos, este é um 1º de maio triste para os trabalhadores desta... A escolha dele inicial foi irônica. Meus amigos e minhas amigas, não se esqueçam que Lula é o amigo do meu pai na planilha das Odebrecht. Trabalhadora do nosso país. Um dia de luto pelas 400 mil vidas perdidas por conta do Covid-19. Muitos delas, porque o governo Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que lhe foram oferecidas. Já começou, filho? O governo Bolsonaro comprou vacinas ainda em agosto de 2020, ainda não existiam vacinas. As vacinas foram compradas e tanto que a gente já é o 5º país que mais vacina no mundo. A narrativa repetida tentando torná-la realidade complica. O Brasil não está atrasado em termos de vacinação. O problema, em termos relativos que muitos questionam, é que o Brasil tem uma população absurdamente grande e que nunca vai ser 100% mais rápido que um país que tem menos de 1 milhão de habitantes, quando o Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes. Então vai levar mais tempo, tem mais gente, vai levar mais tempo para vacinar todo mundo, infelizmente. Mas o Brasil está dando um show em termos de logística, em termos de aquisição. Ele está dando show, ele não é o 10º país do mundo, não mais em termos de econômicos, mas ele também está a menos de que 10º em termos de vacinação, em termos absolutos. Estamos indo muito bem. Já começou mentindo, né, doutor Lula? 14 milhões de desempregados, vítima de uma política econômica que enriquece os milionários e empobrece os trabalhadores e a classe média. Já estou vendo que isso aqui vai ser pausa o tempo todo. Vamos lá. O governo Lula foi o governo que mais enriqueceu os ricos, enriqueceu absurdamente os ricos. Só no governo dele, apenas no governo dele, os bancos tiveram lucro de mais de 500%. E 60% toda a riqueza a mais que houve no crescimento econômico vivenciado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, no período dele, uma bonança internacional absurda que o mundo viveu, carregado principalmente pela China e outra grande parte pela baixa do dólar, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. 60% desse crescimento gerado foi para os mais ricos. Então, você sabe da história aí da Odebrecht, da Queiroz Galvão, dessas grandes empresas que bombaram, se tornaram os campeões nacionais, tudo através de empréstimos absurdos que esse senhor aqui fez questão de considerar para os meus amigos, os amigos dele. Né? A história de Lula e os amigos deles, eu acho super legal isso aí. Parabéns para os amigos de Lula, tem um grande cara. E aí, com os 14 milhões de desempregados, é verdade, a gente tem 14 milhões de desempregados no Brasil. Lembrando que esse dado ele é referente à quantidade de pessoas que estão buscando emprego. No Brasil, a gente está vendo que, por causa da política do fecha tudo, tem muitos informais que não têm condição de trabalhar. Então, esse pessoal está buscando emprego também. Isso infla o dado que já era muito grave desde o período Dilma, que tínhamos mais de 13 milhões de desempregados ainda quando Dilma entregou a Bolsonaro. Então, se a gente entender que mais de 1 milhão de pessoas que eram informais estão procurando emprego agora, na verdade, o saldo do governo Bolsonaro, mesmo na pandemia, seria talvez positivo, mas no mínimo se manteve. Mesmo com mais de 1 ano de lockdown, que é a política que todo mundo da esquerda está querendo. Vamos fechar tudo, a economia a gente vê depois. Isso é consequência a economia a gente vê depois. Como é que você pode esperar que cresça a economia quando você fecha tudo? Absurdo o cara falar isso. Para variar, a alma honesta tem nada de honestidade. Eram 19 milhões de brasileiros que estão hoje passando fome, abandonados à própria sorte por este governo. Mas o que eu mais desejo, de coração, acho que você não deixa ela trabalhar. É que esse dia dos trabalhadores e das trabalhadoras seja também um dia de esperança. Sabemos... Igual na época de Eduardo Campos, esperança. Gente, esperança vende. Então isso aqui é aquele velho marketing lulopetista. A gente conhece tanto, já viu tanto essas promessas, as promessas. Quem acredita nisso, meu filho? Pelo amor de Deus. É aquela musiquinha, o golpe tá aqui, o golpe tá aí, cai quem quer. Esse cara mente
compulsivamente. Tem vários vídeos dele na internet mentindo, falando que cansei de viajar pelo mundo afora, falando que no Brasil tem 20 milhões de crianças de rua. Então, tem várias histórias dele mentindo na internet. O tamanho do nosso desafio. Nosso país está sendo devastado pelo governo do ódio e da incompetência. Mas sabemos também a nossa força. No passado... Esse senhor pegou o Brasil no melhor momento de sua história. Tínhamos inflação controlada, tínhamos a conjuntura internacional extremamente favorável, tínhamos o preço das commodities altas, tínhamos o dólar caindo violentamente por conta de conjunturas internacionais, inclusive por conta da guerra do Iraque, vocês devem se lembrar. Ele pegou o Brasil com milhões e milhões de dólares entrando por conta do preço das commodities e os juros que ele jogou para mais de 25%, entrando muito capital especulativo, que pode ser até prejudicial para a economia. Então esse senhor pegou tudo isso e ele resumiu apenas em expansão de consumo e não em investimento de novas empresas, novos produtos. Ele não conseguiu fazer com que o Brasil investisse. Ele é a cara da incompetência. Ele poderia ter deixado o Brasil um país de primeiro mundo e ele não fez isso. Muito recente, fomos capazes de construir juntos um novo Brasil. Não, eu vivi essa época no Brasil, todos os dias para destruir. O pleno emprego conquistado pelos nossos governos deu lugar a uma taxa recorde de desemprego. PT, gente, ela não se preocupa com a veracidade dos dados. O PT se preocupa em criar dados. Então, ele fala que o Brasil esteve no pleno emprego, é uma grandíssima mentira. Porque, na verdade, o PT naquele período, o que ela fazia? Se você não estava procurando emprego, você não está desempregado. Só que, se você recebia Bolsa Família, então você não está procurando emprego. Então, ele simplesmente deduzia do valor dos desempregados as pessoas que estavam do Bolsa Família. E junto que eles diziam que quem recebia Bolsa Família também não era mais miserável. Por isso que o IPEA diz que houve uma redução no período de Lula de 8 milhões de miseráveis, enquanto o PT diz que foi 36 milhões de miseráveis. É aquele, vamos criar o dado, não vamos ver qual é o dado. E desalento. Além dos 14 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões desistiram de procurar trabalho porque sabem que não vão encontrar. 38 milhões estão subempregados, sobrevivendo de bicos. São ao todo 58 milhões de trabalhadores sobrevivendo em condições precárias. Ao número recorde. Ele está dizendo o quê? Deixa eu fazer uma conta aqui rápida de cabeça aqui. Mais de 25% da população brasileira está sobrevivendo em condições precárias. 25% de toda a população vive na miséria. Rapaz, será que é um daqueles dados que chuta para ver se vai? Talvez. Eu não sei, esses dados aqui dele jogou são muito esquisitos, são muito grosseiros. E de onde é que vem esses dados? Cadê a fonte? Normalmente quando você joga um dado, você tem que botar a fonte aqui no campo para a gente seguir. Cadê a fonte desses números? Será que aquele velho número do PT, a gente viaja pelo mundo e sai dizendo os números e aí depois a gente corre atrás para tentar chegar lá? Desempregados. Somos mais de 4 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade para aplicativo. São na maioria jovens, que arriscam a vida no trânsito das grandes cidades, trabalhando até 14 horas por dia, sem qualquer direito ou proteção social. O cara é Uber, o cara trabalha 14 horas se ele quiser, ele pode trabalhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas se ele quiser. O cara é Uber, ele é um autônomo, ele faz o tempo que ele quiser, ele não tem a proteção social porque ele não tem o CLT, claro que ele não vai ter CLT. Você quer que o Uber funcione ou você quer que o Uber quebre? Não estou entendendo, você quer fazer? Quer obrigar o Uber a assinar a carteira dos seus motoristas? A Uber vai sair do Brasil e encerrou o assunto, é isso que vai acontecer. Se ele quer que o Uber assine a carteira de todos os seus, primeiro começa logo o processo seletivo, então o pessoal que está procurando emprego consegue tirar um dinheiro ali para poder sustentar a sua família, não vai poder, porque o Uber não vai assinar a carteira de todo mundo, se ela quiser ficar. Mas se ela for assinar a carteira de todo mundo, vai passar por uma seleção. E ele está literalmente querendo causar mais desemprego. O objetivo desse senhor aqui é destruir o Brasil. Junto com a Argentina, como a Argentina seguiu o lulopetismo, então onde veja como a Argentina está hoje, gente. A única diferença do Brasil e a Argentina é que a gente tirou o PT antes que ele fizesse aquilo que está acontecendo na Argentina. Sem 13º, férias, descanso semanal, previdência... Ele gera o 13º, ele gera as férias. Em caso de acidente de trabalho. Enfrenta o jornada... Ele é um autônomo. Ei, senhor, você é empresário, você tem 13º? Você tem férias? Você tem afastamento remunerado quando você se acidenta? Você não tem?
Claro que você não tem, porque você depende de você e mais ninguém. É igual um cara que é Uber, cara. Esse bicho está querendo que assine a carteira dos Ubers, devendo pensar em flexibilizar as jornadas de trabalho de quem tem carteira para poder facilitar a entrada de novas pessoas. Ele precisa desonerar o acesso ao trabalho, não inflar. Estafantes e perigosa para enriquecer patrões invisíveis. Os bilionários... Não, meu filho, não é para enriquecer patrões invisíveis. Olha que anta, como você é burro. Ele está fazendo as jornadas que ele quiser, no momento que ele quiser, para trazer a comida para dentro de casa. Afinal, ele está trabalhando. Respeite os Ubers, cara. Respeite o trabalho dos caras. Dos aplicativos que se recusam a reconhecer e a honrar seus direitos trabalhistas. Mesmo assim, em plena pandemia, o governo nega ao povo um auxílio emergencial de R$600 para que ele seja capaz de suprir suas necessidades básicas para... Gente, veja só, não é que ele negue os R$600, não é isso, veja só. O governo tem dinheiro, e o dinheiro ele é liberado através da lei orçamentária. Então, a economia de 2020 ela não rodou quanto ela poderia. Porque será, meu irmão? Fecha tudo, não vamos fazer, não vamos escolher a melhor forma, vamos pensar uma forma que tudo possa funcionar, com segurança sanitária. Não, fecha tudo. Fecha tudo. Então, o Brasil não arrecadou o que ele costuma arrecadar. Então, ele não tem mais dinheiro. O Brasil já se endividou muito por conta da pandemia. E, gente, entenda, o Brasil não é assim. O Brasil vai lá e imprime moeda, se endivida. Não é assim. Quando você se endivida, você paga juros sobre essa dívida. O governo do PT já entregou um Brasil altamente endividado ao governo de Paulo Guedes e de Bolsonaro, o grande economista Paulo Guedes. Então, já entregou um país extremamente endividado com a política do gasta para gerar consumo. Isso não leva a lugar nenhum. O motivo lógico disso é, se eu der R$100 para você consumir, você consome assim. Mas se você der R$100 para você montar uma empresa, já fica mais difícil. Você manda R$100 mil para montar uma empresa, ou R$100 mil para consumir. Você precisa contratar pessoas, você precisa comprar máquinas, você precisa reformar o local, você precisa fazer um monte de coisa. Então, a política do mais consumo, ela não gera absolutamente quase nenhum resultado de fato, porque os tempos são muito diferentes. Então, vamos gastar para ver se o Brasil anda. Isso não funciona, cara. O governo não tem dinheiro para segurar R$600, não tem dinheiro, está fazendo o que pode, já é muito melhor do que muitos países do mundo aí, já conseguiu fazer muito mais do que a maioria dos países. E se você tivesse lá, cara, você já pensou, porque esse cara teve no presidente, foi presidente do Brasil na sua maior auge econômico, e ele não fez uma bolsa única para todo mundo, não, ele não fez a renda básica. Então, você é muito cara de pau, doutor Lula, muito cara de pau. Meus amigos e minhas amigas, nos últimos anos, andamos para trás. A economia brasileira encolheu e é hoje 7% menor do que em 2014. Já tivemos entre as 7 maiores economias do mundo. Hoje descemos ladeira... Engraçado o ano que ele escolheu, 2014. Não foi o ano de Dilma, que Dilma se elegeu? O ano que Dilma se elegeu? Olha que canalha. Por que não falou 2018? A gente está quanto por cento menor em 2018? Hein? Canalha. Vocês, gente, não deixem nenhum petista dissociar o governo de Dilma e o governo de Lula. Eles são essencialmente o mesmo governo, a mesma estratégia econômica, mesmo esquema, mesma matriz. A pavorosa nova matriz econômica é a mesma história. A única diferença é que Lula, no começo, ele ouviu uns conselhos para manter o que a FHC fez. E depois, logo depois, lá no fim do seu mandato, lá para 2008, ele começou a fazer exatamente o que Dilma manteve. E foi quando o Brasil começou a afundar. Esse cara é responsável para a crise que a gente teve em 2008, tanto quanto Dilma. Desculpa aí a gaguejada. Abaixo, ocupando a 12ª colocação. Entre 2015 e 2020, crise. 37 mil indústrias fecharam as portas, o equivalente a 17 por dia. Sem qualquer apoio do governo, as micros e pequenas empresas, que geram 75% dos empregos formais, pausa demais. São as mais atingidas. Sempre são as mais atingidas em qualquer crise, porque não tem o pulmão, nem é amigo do Lula para pegar dinheiro do BNDES facilmente. Assim, assina aqui que tu pega o dinheiro do BNDES, com processos extremamente escambriosos, então, processos absurdos. Então, você não tem aí um amigo como Lula para fazer você pegar dinheiro do BNDES. Mas, gente, preste atenção, isso aqui é muito importante.
Isso aqui é muito importante. As pequenas empresas sempre são as mais afetadas. A política do fecha tudo não vai quebrar uma empresa como a Odebrecht. Ela vai ficar de boa, ela tem caixa, tem capital, tem pulmão para isso, para suportar isso. Quem vai se lascar é a empresa pequena. Se você é empresário, você sabe o que eu estou falando, como está difícil sua empresa no momento. E esses são os caras que querem fecha tudo. Porque quanto pior tiver a nossa economia, mais vídeos como esse ele pode estar fazendo para tentar se eleger em 2022 e garantir com certeza que o Brasil vire a próxima Argentina, com gente comendo lixo na rua, passando fome e necessidade e um êxodo em massa da população. Como se não bastasse a incompetência e o descaso desse governo, a Operação Lava Jato destruiu setores estratégicos da nossa economia, sobretudo a construção civil e a cadeia produtiva de óleo e gás, beneficiando empresas e governos estrangeiros. Por conta da Lava Jato, os estrangeiros se beneficiaram com a Lava Jato? 172 bilhões de reais de investimentos produtivos. Não. Será que não foi a roubalheira do PT, meu irmão? Oi! Será que não foi o Petrolão, o Mensalão, que fez com que o Brasil perdesse tudo isso? A Lava Jato apenas jogou panos limpos do que estava acontecendo? Será que o Palocci está mentindo, gente? O amigão dele, será que o amigão dele está mentindo quando ele soltou a verdade? Será que é todo mundo mentindo? Será que os próprios empresários que são confessos, que devolveram o dinheiro, estão mentindo? Todo mundo mentindo? É só esse cara que está falando a verdade? Quem é que acredita nisso, Senhor Jesus? Amor, pelo amor de Deus, meu querido, quem é que vai acreditar numa mentira sem o menor sentido dessa? Por favor, cara, meu Deus do céu. Todo recolher na forma de impostos diretos dói assistir isso, quase gente. 50 bilhões de reais. O juiz, que teve sua parcialidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal e os procuradores da chamada... Claro que é o Supremo Tribunal Federal, onde tem, em grande maioria, escolhidos por ele. Inclusive, temos aí o Lewandowski, que sei que você não sabe, ele foi escolhido por ser amigo, ou ser filho da amiga da Marisa. Tem o Dias Toffoli, que era advogado do PT. A gente tinha o Fachin, que era advogado do MST. Aí essa equipe de amiguinhos do Lula, os amigos do Lula, os amiguinhos do Lula é quem julgou o Lula. Eita, que Brasil, oi cabaré. Vamos jogar fora esse Supremo que não serve pra nada, a não ser quebrar nós. A força-tarefa são responsáveis também pela destruição de 4 milhões e 500 mil postos de trabalho. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil... Foi ter um roubo que fez isso? As trabalhadoras e os trabalhadores, roubo do PT, as crianças, os jovens e os aposentados, sistematização da corrupção, não deveriam estar passando por tanto sofrimento. Concordo. Minha indignação diante de tanta injustiça é muito grande. Mas ainda maior que a indignação é a minha confiança no povo brasileiro. Ele é maior do que essa gente que está destruindo o nosso país. O Brasil vai dar a volta por cima. Vai! Não podemos perder a esperança. Assim que a gente ganhar em 2022. Coisa que nós... Se o Bolsonaro ganha em 2022 ou qualquer outro, ok, gente? Bolsonaro ou qualquer outro. Só não pode ser esquerda. Por quê? Em 2022, a gente ganhar, vai escolher mais 2 ministros do Supremo. A gente vai começar a montar uma pequena maioria. Então vamos começar a ter ministros supremos que podem ter mínima noção de julgar de acordo com a Constituição. Não porque é amigo de Lula, entenderam? Não porque é amiguinho do Lula indicado por Lula. Então, além do mais, esse cara aqui, eu tenho que ter muito cuidado para não falar palavrão, porque quando eu olho para uma cara dessa. Então, esse cara aqui, eu ainda escolhi gente jovem, vai passar muitos anos lá, então, sem experiência nenhuma, nunca nem foi juiz. Então, é muito complicado ver isso. Os inimigos tentam matar em nós a esperança. É um canalha. E um povo sem esperança está condenado a aceitar migalhas, a ser tratado como gado a caminho do matadouro, como se não houvesse outro jeito. Nós já provamos que existe outro jeito de governar. Você quebrou o Brasil, meu irmão! Quem é que quer que volte Dilma de novo? Quem quer voltar àquela destruição econômica onde você mete uma canetada para forçar coisas na economia que não existem? Ele está se colocando à disposição, esse cara só está se colocando à disposição porque extinguiram o ex-condenado, ex-corrupto, ex-presidiário Lula, os seus amigos do Supremo extinguiram a condenação que ele teve. Pessoal, ele não foi inocentado, gente, Lula não foi inocentado. E extinguiram a condenação desse cidadão, desse senhor aqui, desse bandido aqui. Olha, desculpa, perdão,
ex-bandido, extinguir a condenação dele. Então é até esse processo para poder colocar ele na eleição, para tirar quem está fazendo a limpeza. Então é muito complicado ouvir isso. Dói isso. Quem acredita nisso, gente? Sinceramente, quem consegue isso? O salário ladrão, digno, a segurança da carteira assinada, salafrário, o 13º salário, as férias remuneradas para descansar ou viajar com a família. Ele usa arquétipos que são emotivos. Um marketing muito bem feito para enganar quem não tem a mentalidade consolidada. Se você cai nisso, cara, você não tem sua mentalidade consolidada. Você vê isso, você é atrofiado aqui. Você não está entendendo que esse ladrão, esse cara que já fez um vídeo dizendo não vou mais enganar a população brasileira, está falando aqui, é tudo escrito por marketing, ele está apenas um ator. Melhor do que Anthony Hopkins, inclusive. É preciso acreditar que o Brasil pode voltar a ser um país de todos, com geração de empregos, salários dignos e direitos reconquistados. Leia-se o país de todos com o país dos meus amigos. É isso que ele quer dizer, na verdade. Com saúde e educação pública de qualidade. Um país de livros em vez de armas. De respeito ao meio ambiente e às minorias. Claro, porque se a população não tiver armas, eles podem fazer o que quiser. Então desarma todo mundo, que eles façam o que quiser. A primeira coisa que fizeram na Venezuela foi desarmar a população, gente. A primeira coisa que fizeram na Venezuela foi desarmar a população. É isso que esse cara quer pro Brasil. Do amor em vez do ódio. Nós já construímos uma vez este Brasil e juntos vamos construir de novo. Trabalhadores, não vai, mas... lutar sempre, desistir jamais. Viva o 1º de maio. Oh, meu Deus. Trabalhadores, lutar sempre, desistir jamais. Meu amigo, eles podem lutar pelos que eles quiserem, eles só não podem lutar por você. Porque você é um ex-condenado, Luiz Inácio Lula da Silva. Você é um ex-condenado, você é um ex-corrupto. Você tem amigos no Supremo, amigos poderosos que limparam a sua cara. Porque você não tem homem, você não é homem para assumir sequer as bandidagens que você fez no Brasil. O cara que você era por Barack Obama já soltou, que ele tem conhecimento muito claro de que você tinha propina na casa dos bilhões. Você é um mafioso, um salafrário, que não está completamente fora do seu lugar de direito, que é cana, cadeia, é o lugar que você está. Você só está fazendo esse discurso cheio de marketing e efeito especial para que as pessoas que não têm o conhecimento caiam de novo na sua lábia, porque é isso que você é. Você é uma raposa de lábia. E por conta disso, meu amigo, tem um cara lá em cima que não vai deixar você chegar lá de novo. De novo não, porque você enganou muita gente uma vez, mas enganar 2 vezes é mais difícil, meu patrão. Você enganar 2 vezes é mais difícil. Eu votei no Lula lá em 2003, quando ele se elegeu pela primeira vez. Mas esse dedinho que apertou confirma a vontade que eu tenho de torar e joga fora, por causa desse voto que eu fiz pra você. Mas 2 vezes você não me engana não, meu velho. 2 vezes você não engana não. Tudo isso que você falou não se passa de mentiras rasas e sem nenhum fundamento. Você vomitou dados como você fez antes de ser presidente do Brasil. Você falou besteiras, você falou asneiras, você atacou sem dizer necessariamente o que você faria se fosse presidente da República para combater a pandemia. O que você faria diferente se você tivesse aí no presidente da República? Sabe o que você faria? Você enterraria mais dinheiro, mais e mais dinheiro, só que não seria como para você distribuir para a população ajudar, não. O dinheiro não chegaria lá, não. Sabe o que você faria? Você faria como os governadores aí estão fazendo, enfiando dinheiro onde for, ou em qualquer lugar, até respiradores dentro de parede estão vendo dinheiro para ver o caos comer dentro do Brasil. É isso que você faria. Você pegaria, botaria mais dinheiro, endividaria mais ainda o Brasil, porque o seu estaria garantido, e dos seus amigos. Lula, você não merece o ar que respira. Você também não vai merecer nada, enquanto você não for homem e assumir cada erro que você fez. Mas você não é homem, Lula. Você é um verme. Então, minha gente, chega, eu passei mal agora, vendo esse cara, porque esquece que dá vontade de vomitar quando eu vejo o cara desse salafrário aqui. Então, mas estou ficando por aqui. Desculpa se eu passei um pouco do limite, mas é complicado assistir Lula e não se revoltar. Desejo a todos um belo dia e forte abraço para vocês, meus irmãos.